Teu encontro desesperadamente, estende sobre mim teu cetro de amor. Senhor, quero viver prostrado aos seus pés, crucifico o meu eu pra poder te encontrar. Aqueça o meu coração, teu abraço quero ter, teu amor quero provar, Senhor, e poder me saciar de ti. Diante da tua santidade, eu me encontro, eu me prostro, eu me rendo, eu me dou. Bendirei o teu nome para sempre, ó exaltado em glória e majestade. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Diante da tua santidade, eu me encontro, eu me prostro, eu me rendo, eu me dou. Bendirei o teu nome para sempre, ó exaltado em glória e majestade. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Eu bendirei,
majestade. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Graça e paz, amém? Estão todos bem e felizes de estarmos na casa do Senhor? Janeiro tá aí o primeiro domingo? Primeiro domingo. E como é bom ter um lugar para a gente estar adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E eu quero dar a primeira informação que as crianças vão estar aqui. Não vai haver ainda o culto para as crianças, então elas ficarão aqui no templo. E eu quero ler com você esse texto, que eu gosto muito, que está em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, eu quero ler com você. Amém? Tá fácil, né? Sendo projetado ali. A palavra de Deus diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu creio que todos nós iniciamos o ano querendo crescer espiritualmente, querendo um crescimento e querendo agradar, fazer a vontade de Deus. E o texto fala assim que nós precisamos de nos oferecer ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo nessa noite. Nós trazemos a nossa vida, mas durante a semana, no nosso dia a dia, nós também podemos oferecer ao Senhor um culto que agrade a Ele, quer estar na presença dEle, quer orar, quer ler a palavra. E é só assim que nós vamos experimentar. Porque tantas são as situações, eu não sei você, mas tantas são as situações que nos apresentam durante a semana. Situações que muitas das vezes elas não são fáceis. É algo que não deu certo, é um diagnóstico médico, é algo que vem que você não está esperando. E como que você vai renovar, como que você vai experimentar, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando em luta, você vai experimentar a vontade de Deus quando você vai para a presença dEle, quando você renova a sua mente. Quando nós sairmos essa noite daqui, nós já vamos sair diferente. Por quê? Porque nós estamos aqui com o nosso corpo, apresentando ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para ser mudada através da palavra dEle. E é isso que Ele vai fazer nessa noite. Você crê? Se você crê, fecha os teus olhos, apresenta a tua vida. Você tem liberdade de se ajoelhar, de consagrar ao Senhor a tua vida, de oferecer ao Senhor agora. Senhor, nós queremos sim, Pai, ser transformados pela tua palavra, ser transformados pela tua presença, Deus. E nós pedimos, Deus, que o Senhor venha a este lugar. Mesmo que nós não somos merecedores, mesmo que nós somos pecadores, nós nos apresentamos agora. Nós pedimos perdão, Deus, por tanto que falhamos diante do Senhor. E o Senhor mesmo assim permanece fiel. Mesmo assim, as misericórdias do Senhor estão, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E nós queremos oferecer agora, Pai, o nosso melhor. Nós oferecemos a nossa mente, nós oferecemos o nosso coração, porque nós queremos agradar ao Senhor. Nós não viemos aqui para agradar o nosso
nosso irmão. Nós viemos aqui para experimentar da tua presença, para nos encher. E, Pai, nós clamamos ao Senhor que a nossa mente esteja alinhada com a tua vontade, e assim nós experimentamos o melhor. Deus, venha renovar a nossa mente, o nosso coração, a nossa esperança. Deus, se há alguém no nosso meio, Pai, que tem, Senhor, sentido, Pai, a sua saúde fragilizada, Deus, que alguém aqui que tem um diagnóstico médico, Deus, Pai, contrário, Deus, Pai, desfavorecido, Deus, Pai, vem com cura. Que esse seja um ambiente, Deus, aonde nós possamos experimentar da tua presença e glorificar, Deus, a ti. Pai, em nome de Jesus, nós oferecemos este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero convidá-los a ainda permanecer em espírito de oração. Quero convidar você com as suas próprias palavras. Comece a apresentar-se diante do Senhor em adoração. Comece a adorar ao Senhor com as suas próprias palavras. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, nesse finzinho de tarde, Senhor, porque nós queremos te louvar em família. Te adorar, Senhor, declarar quem Tu és. A Tua palavra fala, Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é rei sobre as nações, que o Senhor é rei sobre todos os povos. Todos os lábios aqui, Senhor, confessam o Teu nome, ó Deus, e nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. Nós te exaltamos neste lugar, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença aqui, Senhor, passeando em nosso meio, Senhor. Nós queremos ofertar a Ti, Senhor, um louvor que seja agradável ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os céus e o firmamento declaram quem Tu és e quem sempre serás. A minha vida em todo tempo declaro o que fizestes e ainda farás. Venham, cantem todos os povos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Venham, cantem todos os povos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso, aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Os céus e o firmamento declaram quem Tu és e quem sempre serás. A minha vida em todo tempo declaro o que fizestes e ainda farás. Venham, cantem todos os povos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Venham, cantem todos os povos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso, aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso, aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso, aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. O Teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção. O Teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção. O Teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção. O Teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção. Aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso, aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso, aleluia. Reina o Senhor, o
Aleluia, te exaltamos, Senhor. Tu reinas sobre este lugar, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, santo, santo é o Teu nome. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Aquele que e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Teu povo canta e o Teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Diga: o Teu nome é o maior, é o mais alto. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, Jesus. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda criação.
todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará, cante igreja, ao ouvir teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declaramos, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome. Aleluia, tu és o Senhor, tu és o Senhor. Esse é o momento do culto onde nós podemos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E a palavra de Deus diz isso lá em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós queremos que os nossos planos, projetos sejam abençoados pelo Senhor. Então nós vamos consagrar aquilo que o Senhor, aquilo que já é do Senhor. Que nesse momento você possa separar teu dízimo, oferta. Nós vamos estar orando e consagrando ao Senhor neste momento, amém? Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor, Pai, os nossos dízimos, as ofertas, Deus. Pai, nós queremos entregar ao Senhor neste momento, depositar no teu altar, Pai, e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre essas finanças, sobre a nossa casa, Pai, sobre os nossos planos. Nós consagramos, Senhor, as nossas vidas para te servir esse ano, para glorificar ao Senhor através desta área, Deus, que é a área das finanças, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que o Senhor, nesse momento, Pai, possa estar abençoando, Deus, essas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer. Poderoso
Eu saúdo você, meu querido, com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala, é muito bom estar com você aqui esta noite. Aí fala com ela, fala assim, nós estamos aqui para celebrar ao Senhor juntos, como igreja, como corpo de Cristo, amém? Você pode sentar, meu amado. Eu queria agora chamar aqueles que vão estar nos ajudando na ceia do Senhor. Você que está escalado pelo Ministério da Diaconia, pode subir aqui ao altar, para que junto nós possamos estar ministrando a ceia do Senhor. Amém. A ceia do Senhor é um momento que nós fazemos pelo menos uma vez por mês. Podemos até fazer mais do que isso. Nós terminamos agora o ano de 2024, no culto da virada, nós tivemos a ceia. E todo primeiro domingo do mês nós participamos da ceia, que é o memorial da nova aliança. É um memorial que nos remete ao sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que verteu o seu sangue na cruz para nos dar a salvação eterna. Esse foi o maior gesto da graça de Deus. Mesmo sem nós merecermos, Ele nos deu a salvação através do sangue do seu Filho. E a palavra de Deus diz que antes de participarmos da mesa, nós precisamos fazer uma autoavaliação, sondar o nosso coração. E depois disso, nós devemos levantar e participar da ceia. Isso quer dizer que se há alguma coisa que te acusa, algum impedimento, a palavra de Deus diz que nós devemos nos arrepender, entregar isso diante de Deus, receber o perdão de Deus, tirar essa situação da nossa vida e participarmos da mesa do Senhor. Nós cremos que esse é sempre um momento de restauração e um momento também de conserto com Deus. A ceia do Senhor está posta. Enquanto eu oro e aqui faço a oração de consagração, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e faça um exame do seu coração. Ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, estamos aqui diante da sua divina majestade para celebrarmos o memorial que o seu Filho Jesus nos deixou. Tendo na memória sua bendita paixão e morte e a sua poderosa ressurreição, nós te pedimos, ó Pai, que através do teu Espírito Santo, o Senhor consagre estes elementos, para que ao participarmos da mesa do Senhor, sejamos participantes da mesa do Cordeiro, hoje e para toda a eternidade. Amém. O que recebi do Senhor também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A mesa está posta. Nós vamos ter aqui à frente 2 casais e no meio também 2. A orientação é que nós saímos pelo meio, peguemos os nossos elementos, o pão e o cálice, e voltemos para os nossos lugares, para que juntos nós possamos participar da mesa do Senhor. A igreja pode ficar em pé, e enquanto nossos amados vão estar se posicionando, nós vamos adorar a Deus, que esse é um momento de alegria, um momento de celebração, porque Jesus nos amou primeiro. O Senhor Deus, com a sua imensa graça, nos alcançou. E esse momento da ceia, ele nos remete a essa celebração de alegria pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o céu
amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. É Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Nós temos o pão e o cálice, símbolos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Ele morreu a nossa morte
Antes de Jesus, nós estávamos afastados da graça de Deus. Semana passada nós celebramos, ou melhor, 2 semanas atrás, mais ou menos, nós celebramos o Natal. O nascimento desse Cristo que veio como uma criança. Para que na sua humanidade Ele pudesse trazer a presença do Deus glorioso até nós. Mas esse menino cresceu. Ele exerceu o ministério. Na vida dele se cumpriu o que os profetas haviam declarado. E ele foi para a cruz. E o pão que simboliza o corpo de Cristo sofreu humilhação, escárnio, todo tipo de vergonha por amor a nós. E o seu sangue, representado aqui no cálice, verteu na cruz. Porque João Batista diz que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E depois de Jesus Cristo, uma nova aliança foi firmada entre Deus e os homens. A nova aliança no sangue de Jesus. E Jesus, ele veio para nos aproximar de Deus, para novamente abrir um relacionamento com Deus, relacionamento que havia sido rompido pelo pecado do homem. Por isso que Jesus, ele é o símbolo, ele é aquele que veio para inaugurar a nova aliança. E a partir daí, a igreja de Cristo Jesus, da qual ele é a cabeça, foi inaugurada, que somos nós. E todas as vezes que nós participamos da ceia, diz a palavra, devemos anunciar a morte, a ressurreição de Jesus, até que ele venha. Ou seja, nós somos testemunhas vivas do que Jesus fez por nós. E nessa certeza, você que faz parte da igreja do Senhor, pode comer o pão e beber o cálice. Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Glorificamos e exaltamos o seu nome. Pai, obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Nós participamos dessa ceia, Senhor, sentindo a tua presença e sabemos que a tua boa mão está sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós sentimos o teu amor, o teu cuidado. Pai, isso para nós não é apenas um rito religioso, mas sim, ó Pai, uma aliança firmada pelo Senhor para conosco, Pai. Uma aliança de sangue, uma aliança na qual Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, verteu sangue naquela cruz pelos nossos pecados, nos aproximando do Senhor, Pai. E essa comunhão, ó Deus, que faz toda a diferença em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor esteja com seus olhos inclinado para este lugar, para esta casa. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhos e filhas que estão neste lugar. O Senhor conhece, Pai, as nossas limitações, mas o Senhor conhece também o nosso coração, a nossa fé, o nosso desejo, Pai, de celebrar, de te adorar, de estar na tua presença, Senhor. Nós iniciamos um novo ano. Este é o primeiro domingo, ó Pai, de 2025. É o primeiro domingo que a sua igreja se reúne para celebrar ao Senhor, para glorificar o teu nome e declarar que o Senhor é o nosso Deus, Pai, e que a nossa aliança contigo é através unicamente pela aliança feita com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pai, nos dê um ano cheio da tua presença. Não importa, Senhor, aquilo que nós vamos viver. Sabemos que passaremos por momentos de alegria,
mas sabemos também que enfrentaremos situações difíceis, mas o Senhor estará conosco, nós cremos nisso, Pai. Por isso nós entregamos este momento nas suas mãos, por isso nós selamos a nossa aliança contigo, Senhor, e que a tua graça, o teu cuidado, o teu amor, a tua proteção esteja sobre as nossas vidas, e que o teu poder curador esteja neste lugar, Pai. Porque nós temos testemunhos, ó Deus, de que neste momento de ceia, milagres acontecem. E nós cremos que, Pai, está acontecendo milagres no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor enquanto nós recolhemos os cálices. Seja exaltado, engrandecido. Poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Você pode sentar, meu amado. Amém. Queria saber nesta noite se há alguém em nosso meio que está aqui nos visitando pela primeira vez, né? Se tiver, levanta sua mão, que nós queremos te conhecer. Tem alguém pela primeira vez? Não, estou vendo muitos aqui que já estiveram conosco no último culto, mas Deus abençoe, né? Quero destacar a presença dos meus filhos, o Tiago, né? Que é o do meio, o Bruno, que é o caçula, a Suélia, nossa nora amada, e a Ana Clara, né? Já está crescendo, amém? Muito feliz por vocês estarem aqui, né? Muito tempo longe, à distância, mas Deus sempre prepara momentos abençoados para nós, né? E é uma alegria nós podermos estar aqui com vocês. Deus abençoe. Meus amados, eu queria ler Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. E aqui está, Senhor, a tua palavra diante de nós. Nós queremos ouvir, ó Deus, a voz do teu Espírito Santo, porque nós cremos que quando a tua palavra é aberta pelo teu servo, o Senhor fala conosco, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina. E por isso, Deus, fala com cada um de nós, fala com a tua igreja, corpo de Cristo, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse é um texto clássico, que acho que cada um de nós já ouviu várias vezes. Eu mesmo já tive a oportunidade de ler esse texto e ouvir desse texto centenas de vezes. E é um texto que fala de uma coisa só: discipulado. Nós precisamos considerar, antes de nós entrarmos na mensagem de hoje,
nós precisamos considerar o contexto de quando Jesus fala isso para os seus discípulos. E qual é esse contexto? Jesus já havia assumido o ministério, já havia andado com seus discípulos durante 3 anos, também já havia designado os 12 como seus apóstolos. Judas já havia traído Jesus. Jesus havia sido preso. Ele tinha sido crucificado, morto, sepultado, e ao 3º dia ele tinha ressuscitado. E depois que ele ressuscitou, ele ainda fica entre os seus discípulos 40 dias, aparecendo para vários discípulos, inclusive para um grupo de 500, ele aparece, revelando a sua ressurreição. E aqui, nesse exato momento, ele está deixando a terra, deixando os seus discípulos e indo para os céus, para a glória, assumir a destra de Deus Pai. Muitas vezes nós lemos esse texto e não explicamos esse contexto. E exatamente neste momento, Jesus diz para os seus discípulos irem para a Galileia. Essa ordem, essa advertência, ele já havia feito quando estava andando com seus discípulos. E Jesus andava, ele curava, ele expulsava demônios, ele fazia milagres, ele ensinava. E os seus discípulos juntos. E neste momento, ele aparece dizendo exatamente essas palavras que nós acabamos de ler. Na Galileia, ele se encontra com seus discípulos e diz que quando Jesus chega na Galileia, ele diz assim, seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Por que 11? Porque Judas já havia cometido suicídio. O peso da culpa foi tão grande que ele havia suicidado. Então tinham só 11, não tinham 12, como Jesus havia escolhido. E foram para aquele monte onde Jesus havia designado. E mesmo Jesus andando, mesmo com todas as evidências, diz assim, e quando o viram, ou seja, quando eles avistaram Jesus naquela situação, ressurreto, que já havia vencido a morte, ele já havia concluído o plano de Deus Pai para nós. É isso que a palavra, a Bíblia nos ensina. Diz que quando o viram, ou seja, os 11 discípulos o viram, diz assim, o adoraram, mas alguns duvidaram. E nós não estamos falando da multidão, nós estamos falando dos 11 discípulos que andaram com Jesus. E depois ele diz, no 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, a autoridade de Jesus é plena, ele estava dizendo isso para os seus discípulos. Aí diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, quando nós paramos para refletir sobre isso, e aí eu vou pegar uma carona aqui no texto que a Gisele leu, de Romanos 12, 1, versículo 2 também, é que nós devemos apresentar o nosso culto racional, mas também devemos renovar a nossa mente para que nós possamos transformar este século. Ou seja, é necessário nós compreendermos bem o que está acontecendo aqui. Nós precisamos olhar para esse texto e falar assim, neste momento tão final de Jesus na terra, ele orienta os seus discípulos com essa palavra. Nós podemos dizer
que ele está dizendo para os seus discípulos qual é a forma que a igreja vai atuar. Ele não deixa somente 11 discípulos, ele deixa uma igreja. Ele deixa uma igreja. E se nós olharmos para Atos 1, que é justamente a continuidade dos evangelhos, Atos 1, ele coloca a ordem de Jesus aparecendo para os discípulos, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, para serem testemunhas dele, tanto na Judéia, Samaria, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Jesus, ele deixa uma igreja instruída de como ela deveria atuar. Primeiro, pelo poder do Espírito Santo. E não através de religiosidade, ou através de programas, ou através de atividades na igreja. Não. É através de um relacionamento com Deus, cheio do Espírito Santo, aonde homens e mulheres estariam discipulando pessoas. E isso fica muito claro. E uma das coisas muito fortes no ministério de Jesus é justamente o ensino. Nós vamos ver em todos os momentos de Jesus, nos evangelhos, que Jesus ele se preocupava em ensinar. Ele se preocupava em instruir. E nós podemos dizer que na nossa vida secular, a educação, ela está num nível maior do que o ensino. A escola ensina conteúdo, ou pelo menos as boas escolas fazem isso, né? Vivemos num tempo que nem todas as escolas estão ensinando bons conteúdos. Mas as escolas, elas têm essa função, ensinar conteúdo. A família, ela além de se preocupar com o conteúdo que os filhos aprendem, ela também precisa se preocupar com a educação. A educação é mais ampla. Ela entra a socialização, o respeito, é o pai que ensina a criança a respeitar o mais velho, a dar o lugar. A educação vai além, mas nós podemos dizer que o discipulado vai além ainda da educação. O discipulado proposto por Jesus, além de conhecimento, porque às vezes nós ouvimos dizer que se eu tenho o Espírito Santo eu não preciso de conhecimento. Precisa sim. Jesus ensinou, ele sempre trabalhou no conhecimento. Ele aos 12 anos ele era mestre, ele indagou os principais sacerdotes e ele sabia muito. Nós precisamos também ter conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter educação, mas nós precisamos de algo muito maior. Ser discípulos de Jesus e crescer espiritualmente. E Jesus faz exatamente isso. Ele, neste momento, ele diz aos seus discípulos, para eles estarem fazendo o quê? Discípulos, ou seja, o discipulado. E o discipulado é aquele ensino, tanto teórico como prático, que aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a igreja e com a missão. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Ok. Então, o discipulado, ele mexe com a nossa área espiritual. E nós podemos dizer, pela prática ministerial, que muitas pessoas não tiveram oportunidade de educação, não tiveram oportunidade de ensino, de educação, mas quando conhece o Senhor Deus, muda tudo. Parece que essas etapas que ficaram para trás, você vai vendo essa pessoa evoluindo, ela avança na educação, ela avança no ensino, avança na educação, e Deus faz grandes coisas através do quê? Da presença de Deus na vida dessa pessoa. Eu já experimentei muito isso, acompanhando pessoas que acreditavam que a sua vida não teria nenhum tipo de progresso,
E quando conhece Jesus, quando começa a conhecer Jesus, viver como Jesus, a vida muda. E nós queremos falar sobre discipulado que transforma, meus queridos. Discipulado que transforma. Nós somos uma igreja que adotamos o discipulado como forma de adorar a Deus, porque justamente esse contexto que eu contei antes, eu acredito ser muito importante. Você acha que se você fosse um chefe de família ou um grande empresário que fosse fazer uma viagem muito longa e não soubesse quando voltaria, e reunisse a sua equipe para deixar um recado para quando você voltasse, você acha que aquelas palavras seriam importantes para a equipe? Seria de valia para a equipe? Seria. E o discipulado bíblico, eu não estou falando de modelos de discipulado, onde tem um monte de situações que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu estou dizendo do discipulado bíblico, daquilo que Jesus nos ensinou. É muito importante. E a primeira coisa que eu queria destacar nesta noite, meus queridos, é que o discipulado requer uma fé incondicional. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, eu vou discipular alguém. Eu falei: já aceitou Jesus? Não, não aceitou, está em dúvida. Então, como que você vai discipular? Para você ensinar sobre Jesus para alguém, essa pessoa precisa crer em Jesus e ter sede de conhecer mais. No versículo 11, nós vemos dizendo assim: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha, nas Escrituras, adorar é você cair de joelhos, se prostrar e tocar a testa no chão, como sinal de total rendimento a quem você está adorando. Então, aqui havia dois grupos de pessoas, entre os discípulos. Eu não estou dizendo multidão, entre os discípulos, aqueles que se prostraram e adoraram incondicionalmente, mas alguns duvidaram. Eu acredito que se fosse hoje falar assim: será que isso aí não é projeção 3D? Então colocamos Jesus ali, né? Isso aí não é uma imagem virtual, não sei o que eles poderiam pensar naquela época, né? Mas alguns duvidaram. Os que duvidam fazem também discípulo, e eu creio que Tomé estava nesse rolo aqui. Tomé era aquele que sempre duvidou, era aquele que falava: quero colocar o dedo, se eu não ver a ferida, não colocar o dedo, eu não vou crer. Então, duvidar é não ter certeza, é não confiar. A dúvida é um estado mental de quem não tem conhecimento suficiente para decidir se é certo ou errado. Por isso que nós temos batido nesta tecla sobre conhecer a palavra, ter conhecimento dos princípios de Deus, porque se eu não tenho conhecimento dos princípios de Deus, eu sempre vou carregar um monte de dúvidas comigo. Eu sempre vou estar preso a dúvidas. Ou seja, a dúvida é o sentimento que surge justamente quando não se tem informação suficiente. Ora, eu não tenho informação suficiente, como que eu vou tomar uma decisão? Não é assim? Hoje, quando você não sabe alguma coisa, você vai para alguém que tem experiência e vai conversar com essa pessoa. Não é assim? A nossa vida espiritual, para nós não vivermos em dúvida, é termos conhecimento exato de quem é Jesus, dos princípios da palavra de Deus. Até hoje, nós ouvimos algumas perguntas: pastor, isso pode? Pastor, isso pode, isso não pode? Eu não vou exemplificar, prefiro não fazê-lo. Mas sabe por que surgem essas dúvidas?
Porque os princípios não estão firmados. Porque se os princípios estivessem firmados, quando alguém oferecesse alguma coisa, fala, isso não pode, eu não quero. Isso está contra os princípios de Jesus. Então, o discipulado, ele nos ensina isso. Nós precisamos ter conhecimento. A dúvida e tomada de decisão são conceitos que se entrelaçam. Eu só tenho dúvida quando eu tenho que tomar uma decisão. Eu só tenho dúvida quando eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou casar. Será que é a pessoa certa? Olha a dúvida aí. E qual é o filtro para saber? Pega a Bíblia, olha para quem você quer casar e faz assim, ó. Filtra a pessoa. Se passar nesse filtro, pode casar que vai dar certo. Se não passar, fala assim, ó. A sua senha já foi, né? É dessa maneira. Nós precisamos entender que a dúvida surge justamente quando nós estamos diante de escolhas. Escolhas. E nós temos que ter essa certeza, O discipulado requer justamente essa fé incondicional. Incondicional. Porque o discipulado requer decisões que vão nos custar. Repita comigo, o discipulado requer decisões que vão nos custar. Porque Jesus, ele veio para nos dar o melhor. Talvez você conheça pessoas que falam assim, eu aceitei Jesus, eu estou andando com Jesus, e a minha vida não mudou nada. Mas se eu não sigo as orientações, se eu não vivo um discipulado ativo, se eu não olho para a palavra do conhecimento para colocá-la em prática, como eu posso desfrutar das promessas de Deus? Ser discípulo de Jesus requer decisões que nos custam. Abra sua Bíblia lá em Lucas 14, versículo 25 até 27, diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, agora Jesus falando para as multidões, e ele está dizendo justamente que o discipulado tem um custo. 26, se alguém vem a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí você fala, mas como assim? Aborrecer meu pai, aborrecer minha mãe? Sabe por quê, meus queridos? Porque ser discípulo de Jesus é uma decisão pessoal. Pessoal. É muito comum uma pessoa ser impactada pela palavra, aceitar Jesus, e na hora de realmente se tornar um discípulo de Jesus, ir à frente, ele, por influência da família, ele não continua a jornada. Por isso que Jesus diz assim, olha, que aquele que não aborrece a família não pode, ele pode até desejar, mas ele não vai poder. Ele diz no 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, ou seja, tem um custo. Eu posso até desejar, mas se eu não entender que o meu amor por Cristo tem que ser maior do que qualquer amor por outras pessoas,
Se eu não entender isso, eu não poderei seguir. Sabe por que não? Porque imagina, por exemplo, você, pai e mãe, você tem filhos, né? Vamos pegar os filhos, né? Que hoje nós estamos na síndrome aí da criança realmente ser os reis da casa, né? Então você fala assim, meu filho, vamos para a escola dominical. Hoje tem a sua salinha, você vai aprender, o papai também vai para o CTM, vai aprender. Aí, de repente, a criança fala assim, não quero não, estou cansado, eu quero dormir, eu quero ver o Bob Esponja, que passa agora de manhã, coisa e tal. E aí, o coração do pai, da mãe, meu filhinho amado, e não vem. E outro momento é outra coisa diferente. Então, o que vai acontecer? Vai haver aí uma mudança de valores. A palavra de Deus em Mateus 22 diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando nós amamos a Deus da forma correta, prioritária, todo o nosso amor vai ser um amor muito mais intenso, porque nós vamos amar pai, mãe, irmão, filho, tio, sobrinho, irmão, como a nós mesmos. E normalmente, se nós não temos nenhum problema, nós gostamos muito de nós mesmos. É bom demais gostar da gente, fala a verdade. E quando eu gosto de mim e gosto da outra pessoa igual a mim, mas isso só é possível se eu amar a Deus em primeiro lugar, se eu amar a Jesus em primeiro lugar. Por isso que ele diz que o discipulado, ele requer abnegação. E ele fala, aquele que não pegar a sua cruz e não vier após mim, ele fala aqui no versículo 27, não pode ser meu discípulo. E o que é pegar a cruz? Quando alguém pegava a cruz antigamente, estava indo por quê? Para a morte. É lógico que Jesus não está falando da morte física, mas ele está falando da morte da vontade. Quando nós somos discípulos de Jesus, a nossa vontade é fazer a vontade do Pai, é seguir os princípios, é andar de acordo com o que Ele nos manda. E a minha oração é que eu e você, 2025, sejamos mais discípulos de Jesus do que nunca. Amém? Repete comigo, eu desejo, ou melhor, me comprometo a ser discípulo de Jesus, incondicionalmente, em 2025. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso. Glória a Deus. Amém. Amém. Jesus, ele fala isso de uma forma muito contundente, né? Ele fala também em Mateus 10, 37 e 38, que o custo é justamente esse que eu acabei de falar. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo assim, ser meu discípulo tem um custo e tem prioridade. Tem um custo e tem prioridade. É necessário amar Jesus e é necessário abraçar um processo de transformação. O discipulado, ele tem como objetivo transformar o homem à imagem e semelhança de Cristo Jesus, ou seja, na essência, quem vai fazer isso não somos nós, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso é uma promessa. Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz que aquele que crê em Cristo Jesus, como diz as Escrituras, ele recebe o selo do Espírito Santo de Deus da promessa. E é Ele que vai fazendo e vai nos transformando. Mateus 16, 24.
Jesus diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo com isso? A si mesmo se negue, ou seja, agora a sua vontade, ela não existe mais, mas a minha vontade. Porque o discípulo de Jesus, você pode falar, então eu vou virar alienado agora, eu não tenho mais vontade. Diante de Cristo, não. Se você quer ser como Cristo, você tem que fazer, eu tenho que fazer o que Ele nos instrui. Não tem como. Negue-se a si mesmo. Sabe por quê? A nossa vontade é tortuosa. A nossa vontade busca os nossos interesses. E os nossos interesses estão ligados ao quê? Ao velho homem. Está ligada à natureza caída, que vai nos levar certamente por caminhos que não vão estar realmente nos dando aquela alegria de servir a Cristo. E aí ele diz, tome a sua cruz. Primeiro, negue-se a si mesmo, então submissão a Cristo, e a sua cruz, determinação de mortificar o velho homem. Meus queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Só isso aí daria para a gente falar muita coisa sobre isso. Mas eu vou ser bem sucinto. Nós estamos vivendo num tempo que carteirada de crente não está valendo mais nada. Eu sou crente. Eu sou cristão. Tá, e daí? E daí? E os sinais do novo nascimento, do novo homem, do homem velho que morreu? Nós estamos vivendo num tempo que não pode ser. Sempre que eu toco nesse assunto, eu lembro quando eu era menino. 6 anos, 7 anos, shortinho, eu ia lá na venda do Seu Manel. A minha mãe tinha uma caderneta lá que marcava. E aí quando chegava lá, ele falava assim para a mulher, não, pode vender. É para a dona Geni, ela é crente. Desse jeito. Ser crente era selo de honestidade, selo de caráter, selo de moral, selo de procedimento ilibado. E hoje? Esse silêncio é para dar tempo da gente responder algumas coisas, né? Nós precisamos entender que mortificar o velho homem é justamente fazer o quê? A transformação, viver o novo nascimento. Nós não falamos, quem está em Cristo é nova criatura? Então, meus queridos, Jesus, ele diz que esse processo de transformação precisa estar presente. Mas nós temos que olhar para um outro aspecto do discipulado. Nós vimos que precisa dessa fé, essa fé ilibada. Então, para eu abraçar esse processo de transformação, está diante do meu discipulador, porque Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar nesse processo, porque não é fácil. O processo espiritual, guarde isso, não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que o cordão de 2 dobras não se quebra com facilidade. Nós sempre vamos precisar de alguém que nos ajuda. Timóteo teve Paulo, Paulo teve Barnabé, e Paulo diz para Timóteo que de mim ouviste e viste através de muitas testemunhas, isso também ensina, instrui a homens fiéis e idôneos, para que eles possam instruir a outro. Ou seja, é um processo onde a transformação vai acontecendo com a ajuda de alguém. É quase que ou melhor,
é um caminhar espiritual em parceria. Em parceria. Quem tem filho pequeno aí? Qual a criança que está? Estou vendo um pequenininho andando lá. É o seu, Fernando? Olha lá, é o do Fernando. Está lá andando lá. Se largar ele sozinho, será que ele dá conta de chegar aos 20 anos de idade? Não dá. Não vai dar. Ele vai ficar à mercê das feras. Não vai chegar firme como deveria. E a mesma coisa, quando alguém vem para Jesus, ele precisa o quê? De acompanhamento. Então, essa fé incondicional vai me manter firme diante do Senhor. E depois eu quero falar sobre que o discipulado, ele exerce autoridade espiritual. No versículo 18 de Mateus 28, Jesus diz agora: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a autoridade espiritual, ela foi dada por Jesus. Quando ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, nós falamos que esse texto é um texto paralelo com Atos 1:8, que diz, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, para que eu possa ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, ou seja, por onde eu andar, eu vou exalar o bom perfume de Cristo. E nós só temos que entender que é essa autoridade que nos dá a liberdade de escolher. Quando eu tenho autoridade espiritual, eu vou estar menos suscetível a cair em pecado. Porque eu vou ter justamente liberdade de escolher entre o sim e o não. Porque sempre há um convite. Sempre há um convite. Eu posso dizer sim ou não. É uma convicção mental do que é certo e do que é errado. Então, quando eu penso que o discipulado me dá essa autoridade espiritual, é justamente pelo conhecimento da palavra, pela ajuda de quem está comigo, que vai me ensinar a caminhar, vai estar conversando comigo, vai estar me orientando. Ou seja, é o poder de nós tomarmos decisões de acordo com os princípios da palavra de Deus. De Deus. Tem hora que dá vontade de jejuar, orar e chorar muito. Quando a gente percebe e toma conhecimento de fatos que aconteceram por falta de uma decisão clara do que a palavra diz, para dizer não, e a pessoa disse sim. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós passaremos por tentações. Todos. Mas somente aqueles que tiverem autoridade espiritual e convicção dos princípios da palavra de Deus, nesse momento, certamente vai falar não. Não para a tentação. Então o discipulado, ele vai nos ajudando, ele vai caminhando conosco. O apóstolo Paulo, diante de uma pressão que Timóteo estava dizendo, ele fala, Timóteo, reavive o dom que há em ti, Timóteo, não deixe-se morrer. E Paulo estava preso, não deixe-se morrer, Timóteo, vá em frente, permanece firme, diga não para esse desânimo. É o tempo todo, nós precisamos fazer isso. Nós estamos começando um ano, estamos com um recesso bom demais, né? Recesso está bom, aí todo mundo está descansando um pouco. Lembrando que o recesso é só a escola dominical, quarta de manhã, minim, mas o culto de domingo à noite continua.
João 8, 31, 32, um versículo muito conhecido, que diz assim: disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha só, se permanecer na palavra, sois meus discípulos. Jesus, na verdade, deixa uma igreja de discípulos. Ele, em momento nenhum, fala em membros de igreja. Quem fala de membros é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na carta aos Coríntios, como uma metáfora, para dizer que nós somos diferentes e formamos o corpo de Cristo. Mas ele fala de membros do corpo, não membros registrados, não membros de uma associação. Não, Jesus deixa uma igreja de discípulos, homens e mulheres que permanecem na palavra, permanece firme. Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que ele está dizendo também, no contraponto? Se não permanecer, é denorex, parece, mas não é. Alguém já viu essa propaganda do denorex? Quem já viu? Levanta a mão. É, mais ou menos, 20%, 30%. Isso é do pessoal mais antigo, né? A propaganda, acho que é de um shampoo, né? Não era um shampoo? Denorex, parece, mas não é. Não lembro muito bem, não, mas era mais ou menos. Então, se não permanecemos na palavra, nós não vamos ser discípulos. Não vamos ser. E aí ele continua no 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu permaneço e conheço a verdade, eu sou liberto pela minha capacidade de dizer não às tentações, às escolhas erradas, e sim às escolhas certas, o tempo todo. Às vezes nós estamos conversando com pessoas que nos trazem alguns problemas, e às vezes eu até brinco, né? No gabinete falo assim, ó, se você fosse meu filho, minha filha, eu dava uma surra em você. Tamanha bobagem que a pessoa fez, simplesmente porque não observou a palavra, não disse não quando tinha que dizer não, e não disse sim quando deveria dizer sim. A gente fala isso porque a Bíblia nos dá o caminho, um caminho tranquilo. Quem quer ser liberto ou continuar liberto em Cristo Jesus, levante a mão e diga assim: eu quero. Então fala para a pessoa que está para a pessoa que está do seu lado: permaneça na verdade. E por último, eu queria dizer que o discipulado requer levar o discípulo a experimentar a palavra de Deus. Porque depois disso tudo, quando eu caminho de acordo com a palavra, eu vou começar a experimentar coisas preciosas, sobrenaturais que Deus tem preparado para nós. No versículo 20, Jesus diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é ensinar? O que é ensinar? É conversar com alguém a fim de instruir. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, para eles fazerem discípulos, para instruir os seus ensinamentos. É justamente isso. Jesus, ele fala com os seus discípulos, com os 11, ele manda fazer discípulo, batizar, e depois diz assim: ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quer dizer, Jesus falou para os discípulos, para fazer discípulos e ensinar. E outro faz discípulos e ensina. E outro faz discípulos e ensina. Aí eu pergunto para você. Quem está pronto para essa pergunta, diga amém.
Vamos melhorar esse amém? Quem está pronto para essa pergunta, diga amém. Não sei quanto tempo você tem que aceitou Jesus. Quantos discípulos você fez? Você está entendendo? Você está entendendo a seriedade? Você está entendendo o que Cristo nos mandou fazer? Então, ensinar é instruir o outro, é sentar do lado. E às vezes nós confundimos discipulado com grandes eventos, com grandes movimentos, com modelos, com esquemas. Nada disso é discipulado. O discipulado é bíblico, é caminhar junto, é olhar para Jesus com Pedro e ver como Jesus tratou as dificuldades de Pedro. Talvez você e eu sejamos alguém parecido com Pedro. Ou talvez parecido com João, né? Ah, o discípulo do amor. Aquela pessoa boazinha, amor. Mas quando os samaritanos não deixaram Jesus passar, falou, quer que a gente mande fogo do céu, torrar todos eles? Às vezes nós, não sei com quem você parece, eu sei com quem eu pareço, né? Mas talvez Tomé, que duvide de tudo, talvez Judas, que gosta de um dinheiro, e acaba vendendo a sua autoridade espiritual por uma facilidade, eu não sei. Mas são coisas que nós precisamos responder, porque a palavra de Deus é pregada justamente para quê, meu querido? Para transformar as nossas vidas, para consertar rumo, consertar caminhada. É para isso. É necessário instilar princípios da palavra no coração de alguém. Né? Nós precisamos instilar princípios no coração de alguém. Ou seja, é de gota em gota. Sabe quando você vai tomar um soro no hospital? E fica aquela gota caindo? Uma a uma. Está sendo instilado um soro dentro da sua veia. E o discipulado é você instilar princípios da palavra de Deus, gota a gota, suavemente, com cuidado, com amizade, sentado na mesa, tomando um café, passeando, convivendo. Mas quando a pessoa olha para você que está discipulando a vida dela, ela vai ver alguém diferente. Ela não vai ouvir nenhum tipo de comentário que não gere vida. Ela vai ouvir coisas boas dos seus lábios, dos nossos lábios. Ela vai ver na sua atitude o próprio amor de Deus. Você pode ajudá-la a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia, a orar. Isso é instilar dia a dia, momento a momento. O ensino que nós recebemos do Senhor Jesus, o ensino que nós recebemos na igreja, nas células, é justamente para ser transmitido a outros, como nós lemos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo dizendo, pois tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É o nosso fortalecimento. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros. Ou seja, é uma sequência de ensinamento. Ensino a ser transmitido. Nós somos chamados para isso. 2025, nós somos chamados para isso. E aí eu quero dizer uma coisa, meu querido, muito importante, para todos nós. Honre aqueles que Deus colocou para cuidar de você. Honre aqueles que Deus colocou para cuidar de você. É muito comum, e eu falo isso como pastor, porque muitas coisas chegam a mim, às vezes a pessoa chegar e
e tentar, não é só tenta, porque depois quase cai da cadeira, só tenta, porque assim, querer falar mal daquele que Deus colocou para cuidar. E eu falo assim, você lembra da sua vida como você era? Você lembra como estava a sua vida quando essa pessoa te resgatou? Você lembra? Agora você quer ser maior do que seu mestre? Jesus já falava isso para os seus discípulos. Você lembra? Então honra. Não importa qual o seu grau de instrução e qual o grau de instrução daquela pessoa que te pegou, não interessa. Ela foi a pessoa que Deus colocou na sua vida para te dar crescimento. Honre essa pessoa o tempo todo. O tempo todo. Honre aqueles que Deus colocou para cuidar de você, que nós teremos um 2025 repleto da bênção de Deus nesse lugar. É isso que Deus tem para nós. E aí quando a palavra de Deus diz que nós precisamos ensinar e depois diz guardar, ou seja, é atender cuidadosamente o discípulo, é manter alguém no estado que está. Olha, você que é líder de célula, você que é discipulador, supervisor, ou está de uma célula cuidando de alguém, guarde essa pessoa com muito carinho, muito amor. Não deixe ela retroceder, mantenha ela na pegada. Muitas vezes as lutas são muitas. Jesus nunca desistiu de ninguém. Jesus nunca desistiu de ninguém. João 6, 37, 38, Jesus diz assim, ó, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não lance fora nenhum discípulo que o Senhor lhe deu. Ele tem a liberdade de ir embora, mas você não tem o direito de lançar ele fora. Nem Judas Jesus lançou fora, porque Judas, quando foi para trair Jesus, antes dele sair endemoniado, que diz que o diabo tomou conta do coração dele, Jesus oferece a ceia para ele como uma oportunidade de arrependimento. E ele ainda diz para Judas, sabendo o que ele estava fazendo, amigo, porque veio. Jesus não lançou fora nem Judas. Ele teve a liberdade de ir. Então, todos nós temos a liberdade de ir. Mas quem é discipulador, não lance ninguém fora. Não lance ninguém fora. Eu queria concluir lendo o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz assim, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Meus amados, conhecer a Deus, viver o discipulado, como Jesus nos ordenou, é muito mais importante do que tudo aquilo que nós fazemos. Não significa que aquilo que nós fazemos não seja importante. Lógico que é importante, tem muita importância. Mas nós não podemos apenas fazer coisas. Nós precisamos ter conhecimento de Deus, ter relacionamento com Deus, aprender de Jesus. E hoje nós queremos orar contigo. Nós queremos orar com você. Nós estamos começando 2025. E a nossa oração é para que nós busquemos uma fé incondicional em Cristo Jesus. E preste atenção, porque esses são os motivos pelo qual você virá aqui no altar para nós orarmos juntos. Fé incondicional. Tem alguma coisa que está sendo mais importante na sua vida do que Jesus? Tem algo que está tirando a sua comunhão com Jesus? Tem algo que está atrapalhando o teu crescimento como Jesus deseja? Porque Ele disse, ide fazer discípulos. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
faça deles alguém parecido comigo, para que ele possa experimentar as maravilhas de uma nova vida, do que é viver na minha presença. Se você vive essa situação, guarde no teu coração. Alguém que se sente sem autoridade espiritual. Você olha para a sua vida e fala: eu não posso nada. Eu acho que eu não tenho autoridade espiritual. Tem sim. A palavra de Deus, ela te liberta de qualquer coisa que te prende. Você tem autoridade espiritual. E também experiências com Deus. Quando nós experimentamos a palavra de Deus, na verdade, nós experimentamos daquilo que Deus prometeu para nós. Uma vida de gozo, paz, alegria, independente das circunstâncias. Você pode estar aqui hoje e a sua vida está uma bagunça, você está com o teu coração triste, angustiado, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele é aquele que dá paz, e quando Ele faz toda essa instrução, ou dá todas essas instruções, é porque Ele sabe que aquele que dá um passo na direção dEle, vai encontrar paz. Ele mesmo diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sabei que meu jugo é leve. Hoje, nós estamos começando 2028 a 2025. Nós estamos começando um novo ano. E eu quero orar com você por uma fé incondicional, para que esse ano a sua vida seja cheia de autoridade espiritual e que você tenha profundas experiências com Deus. Você quer isso? Você deseja isso? Você quer continuar discipulando os seus discípulos? Você quer continuar sendo discipulado e esperar o que Deus vai fazer na sua vida? Então vamos adorar o Senhor. E enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir ao altar para junto nós orar. Vamos ficar de pé e vamos celebrar ao Senhor. E o altar está aqui disponível para que você se renda na presença do Senhor. Uma chance igual a